3. Calvin Riley. No verão de 2016, um jogo para celular se tornou um grande fenômeno cultural. Esse jogo era o Pokémon Go. O jogo combinava GPS e realidade aumentada. Os usuários olhavam ao redor do mundo físico para encontrar espécies de Pokémon. O jogo foi lançado em 6 de julho de 2016 e rapidamente se tornou popular. Um dos usuários era Calvin Riley, de 20 anos. Calvin nasceu em janeiro de 1996 em Lowell, Massachusetts. Quando era jovem, sua família se mudou para San Mateo, Califórnia. Ele estudou na Sarah High School, cuja lista de ex-alunos famosos inclui Tom Brady e Barry Bonds. Calvin foi recrutado pelo San Quentin Delta College, em Stockton, Califórnia. Calvin era um arremessador talentoso e jogava no time de beisebol da faculdade. Sua bola rápida chegava a 88 milhas por hora, e ele era um dos fechadores do time. Ele também jogava no campo interno. Calvin queria jogar nas grandes ligas, e muita gente achava que ele tinha talento para ir longe. Ele estava chamando a atenção de olheiros da Divisão Primeira. No dia 6 de agosto de 2016, Calvin e um grupo de amigos foram ao Aquatic Park em São Francisco, Califórnia, para procurar Pokémon. O parque era um local popular para caçá-los, e havia várias outras pessoas no parque. Naquela noite, por volta das 21h50, Calvin e um amigo estavam caminhando perto do final do calçadão. Seu amigo estava andando atrás dele. Calvin virou uma esquina e seu amigo o perdeu de vista. Então, seu amigo ouviu um tiro. Ele correu até a esquina e encontrou Calvin Riley no chão. Ele havia levado um tiro nas costas e morreu em menos de 1 minuto. A polícia foi chamada e os policiais chegaram em poucos minutos. A polícia interrogou o amigo de Calvin. Ele disse que não ouviu nenhuma discussão e não viu ninguém. Ele afirmou que não tiveram problemas com ninguém no parque antes do tiroteio. Calvin e seu amigo realmente conheciam alguém que parecia observá-los. Era um homem em uma colina, parado perto do museu. No entanto, nada de incomum no homem chamou a atenção, e eles não tiveram a sensação de que ele era perigoso. Parecia que alguém simplesmente se aproximou por trás de Calvin, atirou nele e fugiu. A polícia não acha que o motivo tenha sido roubo porque nenhum dos pertences pessoais de Riley foi levado. Parecia ser apenas um ato aleatório de violência. O retrato falado de um homem visto na área na hora do assassinato foi divulgado meses depois. A polícia disse que as testemunhas acreditam ter visto o homem entrar no banco do passageiro de um carro dirigido por uma mulher de cabelo loiro. Infelizmente, nenhuma prisão jamais foi feita no caso. 7 anos depois, em 2023, o FBI entrou na investigação. 2 anos depois, em junho de 2025, eles divulgaram um retrato falado de um segundo homem. Ele foi visto na cena do crime, gravando um vídeo. Eles também disseram que havia 2 veículos suspeitos na área. Eram um Hyundai Sonata branco de 2015 e uma perua Audi A3 de cor escura. Essas novas informações também não levaram a uma prisão. Já faz quase 10 anos que Calvin Riley, de 20 anos, foi assassinado e o caso permanece arquivado. 2. Ashley Michelle Brown. Em dezembro de 2016, Ashley Michelle Brown, de 27 anos, morava em Nashville, Tennessee. Ela trabalhava como técnica cirúrgica e amava o seu trabalho. Ashley, que nasceu em Tucson, Arizona, estava morando em Nashville há cerca de 6 meses. Anteriormente, ela havia sido técnica cirúrgica itinerante na Geórgia, Carolina do Sul, Alabama e Califórnia. Ashley era descrita como uma devoradora de livros com um senso de humor astuto. Ela viveu sua vida sabendo que é a única vida que você tem. Na sexta-feira, 16 de dezembro de 2016, Ashley foi ver algumas luzes de Natal com seus amigos. Em seguida, ela retornou ao apartamento da amiga, próximo à Universidade Vanderbilt.
Por volta das 4h30 da manhã, Ashley estava embriagada e saiu, presumivelmente para fumar um cigarro. Ela nunca voltou para o apartamento de sua amiga. Ela deixou sua bolsa e as chaves para trás e seu carro permaneceu estacionado no prédio. Mais tarde, os amigos de Ashley não conseguiram contato com ela. Um deles registrou o desaparecimento dela. Naquela noite, o senhorio entrou no apartamento dela e não viu nenhum sinal de que ela tivesse voltado para casa. 4 dias depois, o corpo de Ashley Brown foi encontrado em um local de descarte de lixo, a vários quilômetros de onde ela foi vista pela última vez. O corpo de Ashley foi encontrado um dia antes do seu aniversário de 28 anos. Ela sofreu graves ferimentos na cabeça. Várias costelas estavam quebradas e ela havia sido estrangulada. Não havia evidências de que ela tivesse sido abusada sexualmente. A polícia acredita que o corpo de Ashley foi deixado em uma lixeira perto do apartamento da amiga e depois levado ao local de descarte por um caminhão de lixo. O motivo é tão misterioso quanto a identidade do assassino. Quando os resultados da autópsia foram divulgados em março de 2017, a mãe dela fez uma declaração. Ela disse, abre aspas, "Quem matou minha filha, nós vamos te encontrar. Você será punido. Você merece tudo o que o sistema judiciário vai fazer com você, por ter tirado a vida da minha filha. Agora tudo o que me restam são memórias e dor. Você vai pagar pelo seu crime." Fecha aspas. Já faz quase 10 anos que Ashley Brown foi brutalmente assassinada e, infelizmente, ninguém foi preso. Número 1. Tommy Ballard. Em 19 de novembro de 2016, Tommy Ballard, de 54 anos, e seu neto de 12 anos estavam se preparando para caçar em uma propriedade que ele possuía em Bardstown, Kentucky. De repente, um tiro foi disparado e Tommy foi atingido no peito. Ele caiu no chão e morreu muito rapidamente. O neto de Tomé ligou para a avó, que chamou a polícia. Inicialmente, a polícia disse que foi um tiro acidental, mas o FBI revisou as evidências e disse que foi um homicídio. O neto de Tomé foi inocentado de suspeitas. Normalmente, o FBI não investigaria um assassinato desse tipo, mas Tomé tinha uma ligação com outro crime que eles estavam investigando. Cerca de 14 meses antes, em 3 de julho de 2015, sua filha de 35 anos, Crystal Rogers, desapareceu. A esposa de Tomé, Sherry, registrou o desaparecimento de Crystal em 5 de julho. No mesmo dia, um parente achou o carro dela abandonado na rodovia, a poucos quilômetros de casa. O carro estava com o pneu furado. No carro estavam a bolsa e o celular de Crystal, e as chaves estavam na ignição. A polícia determinou que a última pessoa a vê-la foi seu namorado, Brooks Hoke, de 33 anos. Brooks e Crystal tinham um filho juntos, e Crystal tinha outros 4 filhos, disse Brooks. Na noite de 3 de julho, ele e Crystal tiveram um encontro sem crianças. Eles foram para a fazenda da família dele por algumas horas e depois voltaram para casa, disse ele. Por volta da meia-noite, Crystal estava jogando no celular, e ele foi dormir. Ele disse. Ele se levantou na manhã seguinte, e Crystal e o carro dela não estavam lá. Nos 3 dias seguintes, a polícia investigou o desaparecimento de Crystal. No dia 8 de julho, Brooks foi ao departamento do xerife para uma entrevista. Brooks deu sua linha do tempo para o dia 3 de julho, o último dia em que Crystal foi vista com vida. Brooks era dono de uma construtora e tinha vários imóveis para alugar. Ele afirmou que, naquele dia, esteve em vários estabelecimentos na região. Naquela noite, ele foi à fazenda com Crystal e voltaram antes da meia-noite. A última vez que viu Crystal, ela estava jogando no celular em casa. Cerca de 1h e 50 minutos após o início da entrevista, o irmão de Brooks, Nick Hoke, ligou para ele. Nick era policial no departamento de polícia de Bardstown. Nick disse a Brooks para não falar com os investigadores. Brooks disse a ele que naquele exato momento estava sendo entrevistado. Nick então disse para ele encerrar a entrevista e ir embora. O detetive e Brooks então concordaram mutuamente em encerrar a entrevista. Antes de ser entrevistado, Brooks fez um exame de polígrafo.
os resultados do polígrafo dele foram considerados inconclusivos. No dia seguinte, Nick Hook foi chamado para testemunhar diante do grande júri. Além disso, revistaram a viatura policial dele. Nick foi chamado para uma entrevista com o detetive responsável, mas recusou. No dia seguinte, o chefe de polícia de Bardstown disse a Nick para responder às perguntas dos investigadores. Mais uma vez, Nick se recusou a cooperar com os investigadores. Ele disse que, se tivesse alguma informação útil, já teria contado a eles. Nick aceitou ser entrevistado e falou com o investigador principal. No dia 15 de julho, 12 dias após o desaparecimento de Crystal, Nick foi solicitado a fazer um teste do polígrafo. Ele concordou e disse que estaria disponível no dia 20 de julho. No dia 20 de julho, o FBI preparou um polígrafo e disse a Nick que estavam prontos para ele. Ele disse que estava de folga, então não faria o teste do polígrafo. No dia 24 de julho, Nick estava de serviço e foi ordenado a fazer o teste do polígrafo. Depois, o examinador de polígrafo do FBI entrou em contato com o chefe de polícia. O examinador disse que tinha sérias preocupações em relação aos resultados quase 7 semanas após o exame do polígrafo. Em 9 de setembro de 2015, Nick foi suspenso sem pagamento do departamento de polícia. Pouco mais de um mês depois, em 16 de outubro, ele foi demitido do departamento de polícia. No mesmo dia, seu irmão Brooks foi apontado como suspeito no desaparecimento de Crystal. O pai de Crystal, Tommy Ballard, liderou muitas buscas por sua filha. Ele e sua esposa, Sherry, criaram uma página no Facebook dedicada a encontrar Crystal. A família de Crystal percebeu que Brooks nunca ajudou nas buscas por ela. Ele parecia indiferente ao desaparecimento dela. Em agosto de 2016, um ano após o desaparecimento de Crystal, a polícia vasculhou a fazenda da família Hook com cães farejadores de cadáveres. No entanto, nada de relevante foi encontrado. Em novembro de 2016, Tommy Ballard foi assassinado. Tommy contou para várias pessoas que acreditava estar sendo seguido nas semanas antes de ser baleado. No entanto, ele nunca revelou a ninguém quem suspeitava estar seguindo-o. Em agosto de 2020, o FBI assumiu a investigação. Eles fizeram uma busca na casa de Brooks. Um ano depois, em agosto de 2021, eles fizeram uma busca de 7 dias no condado. Porém, Crystal Rogers seguia desaparecida e o assassinato de Tommy Ballard continuava sem solução. Uma coisa que o FBI fez foi revisar os resultados do detector de mentiras de Brooke Hook. A pessoa que revisou os resultados inicialmente acreditava que eram inconclusivos, mas um especialista do FBI acreditava que eles indicavam engano. Em dezembro de 2023, 8 anos após o desaparecimento de 32 anos, Joseph foi acusado de conspiração para cometer assassinato e de adulteração de provas. 20 dias depois, Brooks foi preso. Meses depois, um terceiro homem foi preso, Steve Lawson, de 52 anos. Steve é o pai de Joseph e funcionário de Brooks. Assim como seu filho, Steve foi acusado de conspiração para cometer assassinato e adulteração de provas. Enquanto os 3 homens aguardavam julgamento, o FBI continuou procurando pelos restos mortais de Crystal Rogers, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Steve Lawson foi o primeiro a ser julgado, em maio de 2025, por conspiração para cometer assassinato e adulteração de provas. Às 12h07 do dia 4 de julho de 2015, por volta da hora em que Crystal desapareceu, Steve ligou para Brooks. Steve inicialmente explicou que ligou para Brooks sobre uma propriedade para alugar, mas em 2023 ele contou uma história diferente. Antes de relatar aos investigadores o ocorrido, seu advogado e o promotor fecharam um acordo judicial. Em troca de ser 100% honesto, Steve iria receber imunidade, explicou Steve. Ele era um funcionário relativamente novo de Brooks. Ele disse que Brooks contou que queria que a esposa dele sumisse. Ele pediu para ele esclarecer,
e Brooks disse que queria ela morta. Steve disse que não ajudaria ele com o assassinato, mas ajudaria depois. Ele disse que ajudaria em troca de mais trabalho de construção. Steve também disse que Brooks ofereceu $50 mil para ajudar. Steve disse que recrutou seu filho, Joseph, para ajudá-lo. Na noite em que Crystal foi morta, Steve e Joseph foram até a fazenda e pegaram o carro de Crystal. Joseph dirigiu até a rodovia e furou o pneu do carro. Steve foi buscá-lo. Steve disse que moveu o banco do motorista para frente no carro da Crystal, pois ela era mais baixa que Joseph. Steve Larry afirmou que não pegou nenhum dos $50 mil. No final das contas, o promotor não achou que Steve estava sendo completamente sincero. Quando era confrontado com os fatos, ele inventava uma nova história. Ele sempre tentava minimizar o seu envolvimento. Primeiro, ele negou o envolvimento com o carro da Crystal, mas seu celular foi rastreado por uma torre perto de onde o carro foi abandonado. Na noite do assassinato, ele então apareceu em uma matéria de jornal onde admitiu ter ajudado seu filho a abandonar o carro da Crystal. Também foi notável o fato de ele mudar de versão sobre o dinheiro. Em uma versão da história, ele disse que pegou algum dinheiro, e em outra versão, ele disse que não pegou. Uma amiga de Steve conversou com a polícia e disse que ouviu Steve e Joseph falando sobre usar uma carregadeira e mover um corpo, na fazenda da família Hook. Como Steve não estava sendo 100% sincero, isso foi uma violação do acordo judicial. Então, o promotor anulou o acordo. No julgamento de Steve, gravações em vídeo dele confessando foram apresentadas como prova. O julgamento durou 5 dias, e então o júri deliberou por 4 horas. Steve foi condenado por conspiração criminosa, para assassinato e adulteração de provas. A sentença dele seria dada após o julgamento do filho, Joseph, em Brooks Hook. Brooks e Joseph foram julgados juntos em junho de 2025. Embora o corpo de Crystal nunca tenha sido encontrado, Brooks estava enfrentando acusações de assassinato. Não havia nenhuma evidência física no caso. Notavelmente, não havia a arma do crime. E o promotor não sabe como Crystal foi morta. Todas as provas eram circunstanciais. A polícia achou provas de que, cerca de um mês antes do sumiço de Crystal, Brooks a traiu. Brooks também contou a pelo menos 2 pessoas que queria se livrar de Crystal. Ele também disse para pelo menos algumas pessoas que não queria dividir a guarda do filho com Crystal, nem queria pagar pensão alimentícia. A promotoria alegou que Brooks atraiu Crystal para a fazenda sozinha naquela noite, sob o pretexto de terem uma noite sem as crianças. Ele a matou e se desfez do corpo dela. Depois, ele pediu a Joseph e Stephen Lawson que o ajudassem a abandonar o carro, simulando que Crystal saiu dirigindo e desapareceu após um pneu furado. Supostamente, até a mãe de Brooks, Rosemary, queria Crystal morta. Um amigo da família de 38 anos, Danny Singleton, testemunhou que Rosemary perguntou como eles poderiam se livrar de Crystal. Rosemary não foi acusada de nenhum crime. O promotor observou que as declarações de Brooks à polícia não correspondiam às evidências digitais. No dia do desaparecimento de Crystal, Brooks disse que estava resolvendo coisas na rua. Porém, ninguém lembrava dele entrando em seus estabelecimentos. Não havia imagens dele nas câmeras de segurança dos estabelecimentos. Além disso, o celular dele mostrava que ele estava na fazenda da família das 9h30 às 16 horas. Por que ele mentiria sobre o que fez naquele dia? O promotor alegou que, naquele dia, ele preparou a fazenda para que Crystal pudesse ser assassinada lá. Brooks afirmou que, quando viu Crystal pela última vez, ela usava o celular em casa por volta da meia-noite. No entanto, a bateria do celular dela acabou às 21h23 e ele foi desligado. Ele foi ligado novamente às 23h57 e 30 segundos depois foi desligado manualmente. Ele foi ligado novamente dias depois pela polícia, após Crystal desaparecer, também às 0h15. Em 4 de julho,
Enquanto Brooks dizia estar na cama, seu celular conectou-se a uma torre perto de um acampamento, a quilômetros de casa, sendo o ponto mais próximo identificado pela promotoria. Evidências físicas foram encontradas em um Buick LeSabre branco, pertencente à avó de Brooks. Na noite de 3 de julho, 2 homens caçavam em uma propriedade vizinha à fazenda da família Hooks. Eles notaram um Buick LeSabre branco estacionado em um caminho de cascalho. Eles estranharam o carro estacionado ali numa noite chuvosa, sem ninguém dentro ou por perto. Em 28 de abril de 2015, o pai de Crystal, Tommy Ballard, fez uma postagem sobre o Buick LeSabre branco no Facebook. Ele também acionou a polícia e solicitou investigação do caso. 4 dias após a postagem, o irmão de Brooks, Nick, tentou vender o LeSabre em uma concessionária. O funcionário da concessionária achou o comportamento de Nick estranho. Nick não queria que o carro fosse examinado antes que o vendedor concordasse em comprá-lo. O vendedor recusou comprar o carro sem antes inspecioná-lo. Então Nick foi a outra concessionária e vendeu o carro. A polícia pegou o carro na concessionária e o revistou. No porta-malas havia um fio de cabelo. Eles não conseguiram obter DNA do cabelo, mas era compatível com o cabelo da Crystal. Nenhuma outra evidência física colocou a Crystal no carro. Por fim, havia as gravações de Steve Lawson dizendo que ele e seu filho moveram o carro para o Brooks. O julgamento durou 10 dias. O júri deliberou por 4 horas. Joseph Lawson foi considerado culpado de conspiração criminosa para cometer assassinato e de adulteração de provas físicas. Brooks Hawk foi condenado por assassinato e adulteração de provas. Em agosto de 2025, Steve Lawson foi condenado a 17 anos de prisão. Semanas depois, Joseph Lawson foi condenado a 25 anos à perpétua. Brooks Hook foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Os amigos e familiares de Crystal Rogers esperam que em breve o assassinato do pai dela, Tommy Ballard, seja solucionado. Aconteceu que, em 2023, o FBI acreditava ter encontrado a arma usada para matar Tommy Ballard. O FBI disse que, quando faz testes balísticos, procura por 5 critérios em 2023. Eles disseram que o rifle correspondia a 4 dos 5 critérios e que estão realizando testes para o 5º critério. No entanto, o advogado de Brooks disse que a arma foi testada 3 vezes, uma vez pela Polícia Estadual de Kentucky e 2 vezes pelo FBI. Disseram a ele que cada teste foi inconclusivo. O FBI obteve os resultados do teste, mas não os divulgou. O FBI conseguiu o rifle porque ele foi vendido para um agente disfarçado. O vendedor era o irmão de Brooks, Nick Hook. Quando Nick vendeu o rifle, ele estava usando um nome falso. Nick nunca foi acusado em conexão com os assassinatos de Crystal Rogers ou Tommy Ballard. Nick não tem um álibi para o dia em que Crystal desapareceu. Ele havia se mudado para uma nova casa com a namorada em 2 de julho. No dia 3 de julho, Nick surpreendeu sua namorada dizendo que ia ajudar Brooks com propriedades para alugar. Ela ficou brava porque havia muito trabalho a fazer com a mudança. Ao longo do dia, ela ligou várias vezes para Nick, e as ligações iam direto para a caixa postal. Nick não voltou para casa naquela noite, e ela ligou novamente na manhã de 4 de julho, mas também caiu na caixa postal. Durante as 24 horas, a partir de 3 de julho, ela ligou para Nick 15 vezes, e nenhuma das ligações foi atendida. O celular do Nick ficou desligado durante essas 24 horas, o que era muito incomum para ele. No entanto, Nick Hawk nunca foi acusado de nenhum crime. Já fazem 10 anos desde a morte de Tommy Ballard sem nenhuma prisão. O FBI está oferecendo uma recompensa de $10 mil por informações que levem a uma prisão. Steve Lawson, de 55 anos, está atualmente cumprindo sua sentença no Lee Adjustment Center em Beattyville, Kentucky. A data mais próxima para sua possível libertação é maio de 2038. Seu filho, Joseph Lawson, de 35 anos, está preso no Little Sandy Correctional Complex, em Sandy Hook, Kentucky.
Ele terá direito à liberdade condicional em 2042. Brooks Hawk cumpre prisão perpétua sem condicional no Green River Correctional Complex, Central City, Kentucky. O corpo de Crystal Rogers nunca foi encontrado. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, agradecemos se inscrever no canal. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.